Você já ouviu falar da Deep Web? Ela corresponde a cerca de 90% de tudo que existe na internet e que geralmente é ocultado dos buscadores como o Google. Mas não estamos falando de nada necessariamente ilegal. Ao contrário do que muita gente pode pensar, existe uma grande diferença entre a Deep Web e a Dark Web. Aí sim, é onde todas as piores histórias acontecem, como algumas que nós separamos hoje. E que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. A Dark Web é, na verdade, uma pequena parte dentro da Deep Web, cujo acesso é através de softwares especializados. No vídeo de hoje, você vai conhecer algumas histórias reais de coisas que acontecem nessa parte sombria da Deep Web, algumas bastante macabras e aterrorizantes. Uma boa parte da Dark Web é, na verdade, um grande mercado online no qual as pessoas podem comprar de tudo, literalmente de tudo, independente do quão errado e criminoso seja aquele conteúdo. Só para nos situarmos, dark significa sombrio, escuro, negro em inglês. Em 2011, o jovem Ross Ulbricht foi um dos que embarcaram nessa possibilidade, criando a Silk Road, um gigantesco mercado negro digital, movimentando principalmente drogas. Para quem olhasse por fora, a Silk Road parecia apenas uma página normal de fórum, mas todo o mistério já se iniciava para quem tentasse acessar. O acesso ao site só era possível através do que chamamos de navegador Tor. Para quem não conhece, um navegador Tor é um tipo de navegador específico para navegar pela internet com anonimato e privacidade. Você não é percebido, permitindo assim o acesso a sites fora da internet, vamos chamar, normal. Nem todo uso de Tor é criminoso, é importante destacar, mas muitos serviços ilegais na Dark Web exigem esse nível de ocultamento. Para os que conseguiam acessar a Silk Road, encontravam lá um verdadeiro mercado negro, como falei, podendo negociar drogas, documentos falsos, softwares de espionagem e tudo mais que você possa imaginar. Os pagamentos eram realizados via Bitcoin, a famosa moeda digital que, na época, ainda era pouco conhecida, o que facilitava o anonimato das transações. Afinal, transações de criptomoedas permitem ao usuário que ele fique completamente escondido e não identificado durante o comércio. Mas você pode se perguntar, mas por que alguém criaria um site assim, André? Bom, Ross Ulbricht se defendeu dizendo que só queria criar um mercado realmente livre, onde as pessoas pudessem comprar e vender o que quisessem sem nenhum tipo de impedimento ou indagação. Bom, mesmo que essa possa ser realmente a intenção inicial dele, conforme o site crescia, o idealismo deu lugar ao crime. Geralmente é assim. Não demorou muito para que a Silk Road se tornasse o maior mercado ilegal da Dark Web, atraindo com isso a atenção de diversas agências de investigação ao redor do mundo. Diversos agentes do FBI, da Administração de Repressão de Drogas e do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos começaram a criar contas falsas para acessar a Silk Road, investigando ali de perto todas as atividades. De novembro de 2011 a setembro de 2013, esses agentes fizeram mais de 60 compras no site de substâncias como heroína, cocaína, êxtase e LSD. E ainda em 2013, os agentes localizaram e prenderam Ross Ulbricht. A sua prisão foi feita numa biblioteca pública de São Francisco com o seu notebook aberto e logado como administrador do Silk Road, ou seja, sem qualquer chance de evitar o flagrante e fugir das acusações. Sobre a prisão dele, Preet Bharara, o procurador-geral de Manhattan, chegou a comentar dizendo que Ulbricht construiu esse mercado negro para explorar a Dark Web e a moeda digital Bitcoin, permitindo que os usuários conduzissem negócios ilegais fora dos alcances das autoridades. A prisão e condenação dele e a nossa apreensão de milhões de dólares em bitcoins do Silk Road
devem enviar uma mensagem clara a qualquer pessoa que tente operar em empreendimento criminoso online. Em 2015, Obrecht foi condenado à prisão perpétua. Há quem concorde com a pena, mas há também quem o defenda, dizendo que tudo o que ele fazia era em nome da liberdade digital. Bem, independente de tudo, a Silk Road foi um grande marco da Deep Web e um dos casos mais conhecidos relacionados à internet profunda. Porém, está longe de ser o único caso, e muito menos o mais sombrio. Em 2013, no mesmo ano em que a Silk Road caiu, surgiu o Deep Web, um site jornalístico considerado uma das principais fontes sobre a Dark Web. A proposta do site era simples: funcionar como um portal de notícias sobre o mercado obscuro da Deep Web. Através dele, você podia se inteirar das novas tecnologias de anonimato, alertas sobre golpes, ler colunas, análises técnicas, dicas de segurança e tudo mais. Parece tudo certo, né? Só tem um probleminha. Por baixo de tudo isso, o Deep Web lucrava com um enorme sistema de lavagem de dinheiro. Bem, funcionava mais ou menos assim. Você entrava no Deep Web para ler notícias sobre a Deep Web, como uma espécie de jornalismo alternativo. Só que, enquanto você lia sobre um site que vendia coisas ilegais, por exemplo, você também tinha acesso a um link que te redirecionava direto àquele site, caso você quisesse fazer negócios com ele. Ou seja, o Deep Web ganhava dinheiro redirecionando os seus usuários para mercados ilegais, recebendo, é claro, uma boa comissão em Bitcoin por cada venda realizada. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos considerou essa ação como lavagem de dinheiro e facilitação de crime. E dessa vez, foi necessária uma operação internacional, unindo FBI, Europol e autoridades israelenses para irem atrás dos criadores do site. Tal Prihar e Michael Pan, 2 cidadãos israelenses, foram presos em 2021, condenados por um esquema de lavagem de dinheiro que os rendeu mais de 8 milhões de dólares. O caso do Deep Web foi bastante famoso, pois mostrou justamente a linha tênue entre informar e participar. Apesar do site focar na distribuição de matérias jornalísticas, a Justiça dos Estados Unidos considerou que a facilitação que eles davam para as pessoas acessarem sites criminosos configurava, por aí só, um crime. E você, também acha que eles eram criminosos? Parecem ser bastante cúmplices, né? Pois bem, nesses 2 casos ainda não entramos no que de pior existe na Dark Web. Pois pode acreditar, o que não falta por lá são as coisas mais cruéis e os crimes mais repulsivos e pontos de encontro criminosos que possam existir, como, por exemplo, o Boys Town, uma enorme rede de compartilhamento de material de abuso infantil. Quando a polícia derrubou o site, encontrou mais de 400 mil usuários registrados, o que faz do Boys Town o maior site de abuso infantil em toda a Dark Web. Eram vídeos perturbadores e explícitos, envolvendo crianças nas mais cruéis situações, que não temos nem estômago de contar os detalhes por aqui. Mas o site funcionava como um tipo de fórum e, através dele, os usuários compartilhavam vários destes vídeos entre si. E não somente isso. O Boys Town possuía uma rede de administradores ativos que estavam sempre ajudando os usuários a postarem os seus vídeos, ensinando-os a como permanecer no anonimato, facilitando a sua segurança. Essa rede de apoio mostrava que o Boys Town era muito mais do que apenas um site para pessoas do mundo todo compartilharem esse tipo de conteúdo. Era uma estrutura altamente organizada, efetivamente um ringue de abusos infantis. Foi só em 2021 que a Polícia Criminal Federal da Alemanha, em operação conjunta com a Europol, além de autoridades policiais da Holanda, Suécia, Austrália, Canadá e Estados Unidos, conseguiu ir atrás dos envolvidos.
Na própria Alemanha foram presos 4 criminosos. 3 deles eram administradores do site, enquanto o quarto, um homem de 64 anos, era um dos membros mais ativos, tendo postado mais de 3.500 vídeos desde o início do site. Um administrador do site estava foragido no Paraguai, mas pôde ser extraditado para a Alemanha com o auxílio das autoridades locais. Todos os administradores declararam-se culpados e, apesar de não terem tido as suas identidades reveladas, um deles era funcionário de alto escalão de uma agência de segurança alemã. O Boys Town, felizmente, foi desativado durante essa enorme operação que envolveu a cooperação internacional da polícia de diversos países, e a polícia da Alemanha chegou a dizer que, com o material coletado, eles poderiam identificar algumas das vítimas. No entanto, e infelizmente, há uma enorme dificuldade em identificar todos os usuários do site, e a maior parte continua solta. A natureza anônima da Dark Web acaba por proteger a identidade dessas pessoas, tornando o trabalho das autoridades de identificá-los muito mais difícil. Não apenas isso, sabemos que esse não é o único site desse tipo no ar, o que apenas reforça o quão importante é esse tipo de trabalho policial em conjunto para capturar tanto as pessoas que lucram quanto as que consomem esse tipo de conteúdo. Há uma outra história real sobre esse terrível assunto, que consegue ser tão perturbador quanto. Ela aconteceu em janeiro de 2025, quando Ramal Warner abusou de uma criança, filho de um amigo da família, e divulgou o vídeo do ato na Dark Web. O caso de fato aconteceu em Nova York em 2022, mas somente no início deste ano, o FBI conseguiu identificar quem estava por trás do crime, levando-o à justiça. Para deixar a história ainda mais sombria, no momento em que Ramal Warner foi preso, ele estava participando de um grupo de dança para menores, que funcionava numa escola de ensino fundamental. Por causa disso, o FBI acredita que possam haver outras vítimas dele, ainda não identificadas. Em comunicado, o diretor assistente do FBI disse que as supostas ações de Ramal Warner são inaceitáveis e acreditamos que possa haver mais vítimas. Pedimos a qualquer pessoa com informações sobre suas ações que se apresente para que possamos investigar e ajudar as vítimas. O FBI está comprometido em garantir a segurança das crianças e responsabilizar os seus agressores perante o sistema de justiça criminal. Ramal Warner poderá pegar uma pena mínima de 15 anos e uma máxima de 30 anos de prisão. O FBI, como podemos ver, é uma das principais agências envolvidas em casos sobre a Deep Web, sendo o principal responsável pela captura de muitos desses criminosos, como no caso em que veremos agora. Em 2014, muito antes da exposição do Boys Town, surgiu o site Playpen, outro dos maiores sites de abuso infantil da Dark Web. Mas, com um detalhe, o site acabou virando uma armadilha do FBI para pegar as pessoas que consomem ou produzem esse tipo de conteúdo. Para entender essa história, nós precisamos voltar ao início, primórdios de 2014, quando o Playpen surgiu na Dark Web. No início era um site focado em abuso infantil, com centenas de usuários anônimos registrados, todos consumindo e compartilhando conteúdo ilegal entre si. Desde o início, o FBI já monitorava o site, porém, não conseguia encontrar o seu criador, até que ele cometeu um erro. Em dezembro de 2014, Stephen W. Chase, criador do Playpen, expôs acidentalmente no site o seu endereço de IP, que é a identidade do computador quando se utiliza a internet, fazendo com que o FBI o encontrasse quase imediatamente. Como os agentes do Bureau Federal já estavam de olho no site, bastou esse erro para que eles fossem até Stephen Chase para prendê-lo. Mas isso também deu aos agentes uma oportunidade única. Em vez de desativar o site, o FBI tomou o controle dele por cerca de 2 semanas, numa operação que ficou conhecida como Operation Pacifier, que seria uma tradução em português, Operação Chupeta. A ideia era simples:
Eles deixariam o site operando normalmente por um tempo, como se nada tivesse acontecido, para conseguirem a identidade de centenas de pessoas que compartilhavam e consumiam esse tipo de conteúdo ilegal. Para isso, o FBI instalou um malware no site, um programa malicioso, um tipo de vírus, que era ativado assim que alguém tentasse consumir qualquer tipo de vídeo de abuso infantil. Esse malware coletava informações dos usuários, permitindo ao FBI saber a localização em tempo real dessas pessoas. E a ideia deu muito certo. Ao todo, o FBI, em conjunto com a Europol, prendeu mais de 800 suspeitos, mais de 300 deles na Europa, além de ter também resgatado centenas de crianças em situações desumanas. Na época, Rob Wainwright, diretor executivo da Europol, chegou a dizer que essa foi uma das investigações mais importantes sobre abuso infantil online já conduzidas. Stephen Chase foi declarado culpado e condenado a 30 anos de prisão, e apesar do site ter sido desmantelado, esse foi um caso bastante polêmico. Muitos criticaram a abordagem do FBI de manter o site aberto por 2 semanas. Vê se pode uma coisa como essa. Permitindo aos usuários distribuírem e consumirem conteúdos ilegais dele, mesmo que isso tenha permitido a identificação de muitos criminosos. É uma situação que para muitos é polêmica, né? E você, o que acha? Acredita que a abordagem do FBI foi a melhor? Ou eles deveriam ter desativado o site no momento em que assumiram? Deixa aí pra gente nos comentários a sua opinião. Bem, até aqui parece que já vimos de tudo, né? Venda de substâncias ilícitas, falsificação de documentos, serviços de hacking e até mesmo vídeos de violência contra menores estão entre alguns dos principais crimes que ocorrem por lá. Entretanto, além desses, há mais coisas realmente assustadoras acontecendo ali, como serviços de assassinato por encomenda. Como o próprio nome já diz, há sites na Dark Web em que usuários anônimos podem encontrar assassinos pagos para, literalmente, encomendar mortes. As transações são feitas sempre em criptomoedas. É tão espantoso a frieza com que isso acontece, né? E é tudo no extremo anonimato, tanto de contratantes quanto de contratados. Entretanto, a grande maioria desses sites são falsos, não passam de golpes. Os compradores realizavam pagamentos enormes, entregavam dados do alvo, como fotos, endereços e até mesmo instruções específicas de como o assassinato deveria ser realizado. Mas, felizmente, nada acontecia. Quem chegou a investigar isso a fundo foram os jornalistas Carl Miller e Chris Monteiro, que descobriram um site operado por um romeno chamado Yura, que recebeu milhares de ordens de assassinatos entre 2016 e 2022. Nenhum dos supostos assassinatos jamais foi realizado, sendo que o site apenas enganava quem realmente acreditava que estava encomendando o assassinato. Em entrevista, os jornalistas investigativos chegaram a relatar que algumas dessas ordens de matar continuavam página após página. As instruções eram realmente práticas, como: o alvo costuma sair a esta hora da manhã, esse é o carro dele e aqui é onde ele trabalha. Cuidado, ele tem um cachorro. Havia muitas instruções sobre como executar o ataque. De acordo com os repórteres, o preço pelos assassinatos costumava variar bastante. Eles iam desde uma jovem inglesa que pagou 100 libras para encomendar o assassinato em um triângulo amoroso, até um médico americano que pagou mais de $50 mil por um assassinato. Nenhum deles, seja mais barato ou caro, foi realmente realizado, felizmente, e o inventor do site apenas fugiu com o dinheiro. Conforme Carl Miller disse, o site de assassinos de aluguel não está enviando assassinos. Não tem interesse em enviar assassinos. Os cybercriminosos romenos têm interesse em tirar o dinheiro dos criminosos. Só isso. Após reunirem as provas, os jornalistas levaram tudo até a polícia, mas foram totalmente ignorados. Que loucura!
Por ser uma rede mundial, eles tiveram de entrar em contato com a polícia de vários países diferentes e, na maioria das vezes, na grande maioria, eram desacreditados em tudo o que diziam. Sem conseguir fazer a polícia levá-los a sério, eles passaram a entrar em contato com os próprios alvos, alertando-os de que alguém estava querendo o mal deles. Mas nem mesmo isso fazia muito efeito. A maioria das pessoas com quem eles entraram em contato simplesmente não acreditaram na história e seguiram as suas vidas normalmente, sem saber que pessoas próximas delas estavam tentando encomendar as suas mortes. Bizarro, né? Por sorte, com o tempo e com insistência deles, o FBI acabou levando a sério, descobrindo tudo. Eles entraram em contato com os repórteres e, no momento em que viram que as informações eram reais, eles assumiram a investigação. Mesmo sendo um golpe, o risco não era só perder o dinheiro. Algumas pessoas estavam tão determinadas em encomendar um assassinato que poderiam tentar fazer tudo por conta própria quando o contrato não fosse cumprido. Além disso, o simples ato de você tentar encomendar a morte de alguém já configura um crime. Na Flórida, por exemplo, uma mulher foi condenada a 6 anos de prisão por tentar contratar um assassino para matar a esposa do seu ex-namorado, sendo pega numa operação do FBI, na qual um agente disfarçado se passou por um assassino. No caso do site romeno, as tentativas foram também levadas a sério e o site foi encerrado pelo FBI. E por fim, mas não menos importante, há um outro mercado ilegal na Dark Web, que afeta pessoas do mundo inteiro. O mercado negro de órgãos. É incrível isso. Em muitos países, a fila de espera por um órgão é enorme, fazendo com que várias redes criminosas enxerguem o corpo humano como uma mercadoria. O tráfico de órgãos é algo real, enganando pessoas vulneráveis através de subornos em hospitais e médicos cúmplices. Nos últimos anos, há várias investigações jornalísticas e policiais em andamento pela Dark Web para descobrir como funciona esse mercado de órgãos e capturar os envolvidos. Anúncios para mercados desse tipo sempre estão escondidos pela Deep Web, só sendo possível acessá-los pelo navegador Tor, enquanto outros são visíveis apenas em canais do Telegram ou redes sociais privadas. Todos eles envolvem pagamento via criptomoedas para garantir o anonimato de todos e, diferente de sites como o Silk Road, que funcionavam como um mercado fixo, o comércio de órgãos é mais espalhado, ou seja, várias pessoas trabalham como intermediários, oferecendo acesso a doadores de países pobres. A principal questão por trás disso é que, como acontecia com os falsos assassinatos, aqui também a maioria dos anúncios acaba se provando falsos. A maioria das pessoas que vai atrás de um órgão acaba sendo enganada e tendo imensas quantias roubadas. Ou pior, há casos relatados que terminam em sequestros e desaparecimentos, tanto de quem compra o órgão quanto de quem tenta vendê-lo. A internet, ou melhor, a Deep Web, acabou ampliando o alcance dessas redes criminosas, facilitando tudo, fazendo com que traficantes recrutem vítimas com promessas de dinheiro ou de órgãos. O anonimato da Deep Web, ao mesmo tempo em que funciona como sua principal característica e atrativo, é também o seu maior risco. Você nunca sabe com quem está lidando de fato, e tentar embarcar em mercados ilegais desse tipo pode acabar comprometendo a sua vida. Sabe qual é a regra geral que percebemos na navegação da Deep Web? Antes de lhe contar, eu quero agradecer a sua companhia tão especial. Então, aparentemente, é a regra geral em todos os casos que narramos aqui, seja na venda de drogas, na disseminação de conteúdo infantil criminoso, na tentativa de contratar assassinos ou negociar órgãos, o equilíbrio entre anonimato e o risco parece sempre pender a favor do risco. No fim, talvez não valha a pena embarcar numa internet completamente livre e anônima quando você não sabe quem ou o que está do outro lado. Concorda?